A paz do Senhor Jesus, querido. Evangelho de Lucas 8, versículo 22. E aconteceu que naqueles dias, entrou em um barco com seus discípulos e disse: Passamos para outra banda do lago e partiram. E navegando ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade, um vento no lago, e o barco encheu-se de água, estando ele em perigo. E chegando a ele, o despertaram: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e se fez abundância. Amém, querido? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Querido, entenda uma coisa. Os discípulos que aqui estão com Jesus, eles eram experientes naquele lugar, naquele lago, e eles viviam a sua vida pescando naquele lago. Eles tinham experiência. Eles não eram marinheiros de primeira viagem, mas eles tinham experiência. Só que nesse dia aconteceu um fato em que talvez ele nunca tivesse passado por isso, porque eles chegaram a temer, pensando que já ia perecer ou morrer. Então, quando isso acontece, eles vão despertar o Mestre, Jesus. Interessante, querido, que isso é uma meditação para a nossa vida. Às vezes, querido, nós pensamos: pô, Jesus está no meu barco, nada vai acontecer, Jesus está comigo, mas eu não vou passar por vento e nem por tribulação, e nem o mar vai ficar agitado. Aí é que nós estamos enganados. Quando Jesus está no barco, isso não quer dizer que nós não vamos passar por luta, por aflições, por perseguições. Mas isso acontece como aconteceu na vida do discípulo. O vento, a fúria do vento, do mar e o vento muito forte começaram a chacoalhar o barco a ponto de ir a pique. Mas quando ele sente o vento, aleluia, sente as aflições, a angústia de morte, eles vão despertar o Mestre. Isso nos traz uma reflexão, querido, que Jesus possa estar no nosso barco, que toda vez que o vento tiver, aleluia, ventando e a fúria do mar estiver na sua vida, você possa ter Jesus no teu barco, você possa poder contar, acordar, orar, despertar o nosso Deus. Não que ele dorma, porque a Bíblia diz que eis que não dorme e nem cochila o guarda de Israel, mas, querido, através das nossas orações, através da nosso jejum e busca com Deus, Deus com certeza vai realizar um milagre na nossa vida. O vento vai parar, o mar vai parar, vai se aquietar, vai haver uma grande abundância quando nós clamamos ao Senhor nosso Deus. Que adiantou os discípulos ser criados à beira do rio, pescado nesse rio, pescado nesse lago, mas o que adiantou isso tudo? Mas quando o vento veio, eles não tiveram experiência nenhuma, eles não tiveram aleluia, experiência para entender aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus, querido, ele está nos ensinando na tarde desse dia, que ele está ensinando que o vento pode soprar, mesmo ele estando no barco. O problema todo é que a gente entende que quando Jesus está no barco, nada pode acontecer, o vento não pode soprar na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que o Senhor até nos prova, aleluia, permite, como na vida de Jó. A Bíblia diz que Deus permitiu com que Satanás, aleluia, tocava na vida de Jó, aleluia, nos seus bens e nos seus filhos. Deus permitiu. Existem coisas, irmão, que acontecem para provar a nossa fé. O profeta, um homem de Deus, Elias, ele matou 450 profetas de Baal, mas depois, uma ameaça de uma mulher, ele fugiu dela. E Deus permitiu tudo isso acontecer, para que lá na caverna, aonde ele estava, Deus pudesse falar e ele entender que é o Senhor nosso Deus, é que nos dá o livramento e é Ele que nos sustenta no momento de adversidade e de perseguição. Deus abençoe a sua vida, não vai pela sua experiência pessoal, porque na presença de Deus isso muitas das vezes não conta. Ainda que você possa ser pastor, professor de escola dominical, teólogo,
seminarista, mas isso tudo é bom, é sim, mas na hora do vento, da adversidade, isso tudo não nos ajuda muitas das vezes. Por quê? Porque nós temos que entender qual é a finalidade do vento, é isso que está acontecendo, qual é a finalidade, o que Deus quer falar com a sua igreja, porque isso está acontecendo, não é porque Satanás está fazendo. Eu entendo que é o próprio Deus parou muitas pessoas na terra, aleluia, para que muitos líderes religiosos pudessem parar, aleluia, refletir, porque às vezes a igreja está cheia, o ministério está cheio, e nós não paramos, nós não oramos mais conforme tem que orar, nós não buscamos a direção de Deus, pregamos qualquer palavra, sem direção, pela vontade ou lógica humana, ou pelo o estudo teológico que nós temos. Não, nós temos que entender qual é o propósito de Deus na igreja nessa terra, o propósito de Deus voltar de novo, e nós temos visto que através disso muitas pessoas têm se despertado, muitas pessoas têm ido para a rua pregar o evangelho, botar a cara na rua, aleluia, para falar do amor de Deus, a mostrar que o povo de Deus está intercedendo, aleluia, pelos seus nessa terra. Amado, que Deus abençoe, e que durante essa forte tempestade, né, o vento, eles entraram em pânico, não é verdade? Entraram em pânico. Eles entraram em pânico, né? E quando somos surpreendidos pela tempestade, não é assim na nossa vida? Muitas vezes é isso. A tempestade, ela nos surpreende na nossa vida, mas nós temos que ficar firme na presença de Deus, porque fiel é o Senhor nosso Deus. É fácil pensarmos que Deus, né, perdeu o controle quando estamos à mercê do vento e do destino. A gente pensa isso, nós estamos sem direção, nós estamos à mercê, nós estamos sozinhos. Não, querido, não. Isso que está acontecendo na sua vida é que Deus quer te despertar. Volta a orar, volta, aleluia, volta a ter comunhão com Deus, volte a ler a Bíblia como você lia a Bíblia antigamente, volta a falar com Deus conforme você falava, volta, aleluia, a evangelizar, vai para a rua, aleluia, sai de quatro paredes. A igreja, ela é feita, ela foi, aleluia, edificada não para ficar em quatro paredes, mas para pregar do lado de fora, para morrer para o lado de fora. Isso é propósito de Deus. Muitas igrejas fecharam, muitos pastores fecharam, teve que fechar a igreja, mas tem pessoas desesperadas com o que vão fazer. Querido, é a hora de nós mudarmos a nossa estratégia, é ir para a rua, é colocar a cara, porque o mundo precisa de Jesus, não é dentro da igreja, não é dentro da igreja, é o mundo, é lá fora. Tem pessoas que já pensam no ouro e na prata, mas Jesus disse: buscar o reino do céu, a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Esse vento está soprando, é para que nós tomamos outro rumo da situação, é um rumo ao qual cuidamos das almas, cuidamos de pessoas, importamos mais com vidas do que com objeto. Às vezes nós, dentro da igreja, observamos e vemos que mais é importante para alguns é os objetos do que pessoas, ou valorizamos, pegamos o valor que deve ser dado ao ser humano e demos ao objeto. Tem pessoas, querido, que está precisando de uma palavra, de um amor, de carinho, de abraço, e isso tudo não se encontra, porque nós entendemos que o amor e o abraço, quando nós estamos na igreja, mas o amor é, aleluia, demonstrado também fora da igreja. O amor é demonstrado como Jesus Cristo fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho para morrer, aleluia, na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar aquele que é colega, que é próximo, parente, é fácil. Mas Jesus disse: amai vossos inimigos. Então, querido, isso que está acontecendo é para o Senhor nos revelando. O Senhor está chamando nós de novo a voltarmos nas águas, aleluia, as águas do Senhor, aleluia, voltarmos, aleluia, à comunhão, aleluia, voltarmos à santificação, voltarmos à comunhão com o Pai, aleluia, verdadeiramente. Quantas pessoas não se importavam? Tem pessoas que não tomam a Santa Ceia há meses,
e nem se importa com isso. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja e não estão nem aí. Agora que não pode ir, que a igreja está fechada, está sentindo falta, está se lamentando da presença dos irmãos, saudade disso, saudade daquilo. Mas quando a igreja estava com a porta aberta, não ia, não valorizava. Então, irmão, Deus tem feito isso para que os líderes, para que nós paramos e reflitamos qual é, depois de tudo isso, que nós devemos fazer. E como nós vamos tomar essa decisão, Marcelo? Buscando a Deus. Só Deus para nos dar direção. Só Deus para mostrar onde nós erramos. Como o Senhor disse para o pastor da igreja Apocalipse, para que nós voltamos ao primeiro amor, voltamos à primeira busca. Lembra de onde caiu, arrepende-te e te volta. Então, querido, que Deus abençoe, que esse vento, aleluia, fique sabendo, mas Jesus está no barco. Deus abençoe seu ministério, a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Saiba que Jesus está no barco, não é demônio, não é Satanás, porque eu entendo pela Bíblia que ele não tem o poderio todo esse, mas Deus tem o poder soberano para fazer desse vento, dessa adversidade, um despertamento para nós, igreja, um despertamento para nós, servos de Deus, para o ministério. Quantos já estão por aí? Quantos abriram trabalho, abriram igreja sem a direção de Deus e agora teve que fechar? Mas por que isso? Porque Deus está falando, Deus está procurando, aleluia, aqueles que verdadeiramente querem andar segundo a direção do Senhor. Que Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe seu ministério, que você que está em quarentena, aleluia, que você fique sabendo que mesmo dentro da sua casa, o Senhor fala contigo, mesmo dentro da sua casa, em vez de você ficar vendo televisão, né, ficar vendo outras coisas, notícia má, é desgraça para cá, é morte para lá, é doença para cá, é coronavírus. Então, querido, vai ler a palavra, vai buscar Deus, vai se encher de Deus, porque, aleluia, mesmo que a igreja fechou, mas a igreja nós estamos abertos para ter comunhão e para que Deus possa descer a sua revelação na nossa vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a tua casa. Sabe que Deus tem uma providência para a tua vida. Ele não está preparando, já está preparado. Amém? Deus abençoe, graça e paz a todos em nome de Jesus.